Oi pessoal, vamos para a aula de hoje? Pessoal, hoje eu vou explicar para vocês como faz para reconhecer uma função através do diagrama de flechas. Mas para isso, eu preciso apresentar para vocês um pouco de conceito. Vamos lá então? Pessoal, eu usei este exemplo para fazer uma explicação conceitual no vídeo anterior. E eu vou utilizar esse mesmo exemplo em nossa continuidade conceitual sobre o tema funções, certo? Então, no exemplo que foi dado, a professora dizia um número e os alunos tinham que calcular o dobro dele, somar 3 e dizer o resultado. Então a professora disse o número 4. Os alunos multiplicaram por 2 e somaram 3 e o resultado foi 11, certo? Então a professora foi dizendo vários números e os alunos foram dando as respostas. Então, através dessa tabela, nós verificamos que a resposta dos alunos depende dos números que foram ditos pelo professor, certo? Nós observamos aqui também que a cada número X dito pelo professor corresponde a um único resultado Y dado pelos alunos, certo? Dito isso, nós verificamos que a fórmula que expressa a relação entre x e y é y, que é a resposta dada pelos alunos, que é igual a 2 vezes x, que é o número dado pelo professor, somando 3, certo? Agora vamos avançar aqui no nosso raciocínio. Nós podemos dizer aqui que neste exemplo, para explicação conceitual para vocês, que y é função de x. Conseguiram perceber? E que a fórmula y é igual a 2x mais 3 é a lei de formação dessa função, certo? Então aqui eu dei um breve resumo do que foi explicado na aula anterior. Agora nós podemos avançar na nossa explicação para representar essa tabela aqui por meio de um diagrama. Então vamos lá. Pessoal, agora nós podemos partir para a representação por meio de um diagrama. Então nós temos essa tabela aqui, do exemplo que foi dado no slide anterior. E dessa tabela nós verificamos a lei de formação da função, certo? Que é y é igual a 2x mais 3. Certo? Agora vamos dar continuidade ao nosso raciocínio. Aqui nós temos esse diagrama e aqui desse lado estão representados os números ditos pelo professor. E aqui em B estão representadas as respostas dos alunos, certo? Então nós percebemos aqui que o número 4 está associado ao número 11, certo? Em que o professor diz o número 4 e o aluno responde o número 11. O número 6 está associado ao número 15, certo? Em que o professor disse o número 6 e os alunos disseram o número 15. Aqui é a mesma coisa. O professor disse o número menos 15 e os alunos disseram menos 7. E aqui é a mesma coisa. O professor disse 0 e os alunos responderam 3, certo? Vocês perceberam aqui que nesse caso, cada seta associa o número falado pelo professor com a respectiva resposta dos alunos, certo? Vocês conseguiram perceber aqui então que nós formamos um conjunto A com os números dados pelo professor e um conjunto B com as respostas dadas pelos alunos, certo? Então aqui, como os conjuntos que nós relacionamos são A e B, nós dizemos que é uma função de A em B. Então aqui, como informação conceitual, escreve-se dessa forma e lê-se f é uma função de A em B. Sempre que vocês virem essa informação, agora vocês já sabem como se lê, certo? Vai aparecer muito isso nos próximos vídeos e em todos os estudos que vocês
precisarem sobre funções, tá? Dando continuidade aqui ao nosso raciocínio, sempre que nós atribuirmos um valor de x, nesse caso aqui, nós atribuímos o valor de x é igual a 4 e determinamos o seu correspondente y, nesse caso y é igual a 11, por meio da lei de formação de função, que é essa daqui que nós obtivemos no nosso exemplo, nós obtemos um par de números, certo? Então aqui nós podemos escrever os pares ordenados x e y formados no nosso exemplo. Perceba aqui que os pares eles são ordenados. O primeiro elemento do par ordenado é 4, que é o x, e o segundo elemento é o 11, que é o y. Vocês conseguiram entender, então, que nesse diagrama de flechas nós temos uma função. Então vamos partir para um outro exemplo. Pessoal, para dar continuidade ao nosso entendimento, coloquei um outro exemplo. Então, nesse caso aqui, a professora diz um número e os alunos respondem qual ou quais dos números escritos no quadro são menores do que ele. Então, a professora diz o número 5 e os alunos respondem 2 e 4. E com isso, nós conseguimos montar dois conjuntos. O conjunto A, que são os números ditos pela professora, e o conjunto B, que são os números que estavam na lousa. Agora vamos fazer a associação. Se a professora diz o número 5, os alunos vão responder 2, que é o número menor do que 5, e vão responder o número 4, que é menor do que 5. Se a professora diz o número 3, os alunos irão responder o número 2. Se a professora diz o número 1, nenhum aluno vai responder nada porque não tem nenhum número menor do que 1 aqui nesse conjunto B, certo? Então aqui nós fizemos a correspondência do número dito pela professora com as respostas dos alunos de acordo com o que foi solicitado pela professora. Pessoal, dando continuidade ao nosso entendimento, nós verificamos então que a relação entre o número x escolhido pelo professor e o número y, que é a resposta dos alunos, pode ser representada por y menor que x. Então aqui nós podemos verificar que y é função de x, y é função de x. Vocês conseguem responder essa questão? Então vamos lá, muita atenção nessa hora. Y não é função de x. Neste exemplo aqui, y não é função de x. Por quê? Vou explicar para vocês agora. Em primeiro lugar, para o mesmo valor de x desse conjunto A, nós temos mais que um correspondente, certo? Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que há um valor de x que não tem correspondente y em B. Então aqui existem duas razões para nós verificarmos por que y não é função de x. Perceberam que no exemplo anterior, para cada valor de x no conjunto A, tinha um valor de y correspondente no conjunto B, certo? Neste exemplo não temos. Então, neste caso aqui, desse segundo exemplo, y não é função de x, certo? Então, pessoal, você conseguiu entender neste exemplo por que y não é função de x? Então, agora vamos partir para a nossa análise no diagrama de flechas. Agora nós vamos aprender pelo diagrama de flechas como nós podemos reconhecer se é uma função ou não. Então vamos lá. Uma relação f de A em B é função C e somente C de cada x pertence ao conjunto A partir de uma única flecha. O que isso quer dizer? Vamos para o exemplo 1 que vocês vão começar a entender. Neste exemplo 1, de cada elemento x pertencente a esse conjunto A
parte uma única flecha? Parte. Então aqui é uma função? Sim, é uma função. Neste segundo exemplo, de cada elemento x pertencente ao conjunto A, parte uma única flecha? Sim, então é uma função. Vamos a esse terceiro exemplo. De cada elemento x pertencente ao conjunto A, parte uma única flecha? Sim, então é uma função. Deste quarto exemplo aqui, de cada elemento x pertencente ao conjunto A, parte uma única flecha? Não, olha aqui, não. Então aqui não é uma função. Este é o caso do segundo exemplo teórico apresentado aqui neste vídeo, certo? E neste último exemplo aqui, de cada elemento x do conjunto A, parte uma única flecha? Não, então não é uma função. Pessoal, eu poderia ter apenas explicado esse slide aqui para vocês. Vocês iriam analisar cada um se é função ou não, apenas analisando se cada elemento do conjunto A parte uma única flecha e pronto. Só que seria apenas um decoreba, vocês iriam decorar isso e não iriam entender o motivo pelo qual vocês estariam fazendo isso. Vocês conseguiram entender se é uma função ou não através da explicação teórica do primeiro exemplo e do segundo exemplo apresentado neste vídeo, certo? No primeiro exemplo nós conseguimos entender este caso e no segundo exemplo este caso também, certo? Então, pessoal, matemática é assim, vocês precisam entender também a teoria. Conseguindo entender a teoria, vocês conseguirão resolver os exercícios com maior facilidade. Se não entendeu a teoria, vai ter dificuldade para resolver os exercícios, certo? Então, pessoal, me diz o que vocês aprenderam aqui. É difícil? Fiquem de olho no canal que nos próximos vídeos eu vou dar continuidade ao assunto. Você entendeu? Se restou alguma dúvida, não esqueça de escrever nos comentários que eu posso tentar ajudá-los ainda. Então, até o próximo vídeo.